Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar em um tema muito importante, que é a formação das monarquias nacionais europeias. E o que é uma monarquia nacional? Basicamente, é um sistema político onde o rei tem muito poder e influência sobre todo o seu território, sendo quase tão poderoso quanto a Igreja ou o Papa. Mas, para que possamos entender como essas monarquias se formaram, antes temos que entender o contexto da época em que isso aconteceu. Vamos fazer uma viagem lá para a Idade Média e relembrar como funcionava o feudalismo. O feudalismo foi um sistema econômico, político e social que vigorou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Ele surgiu lá pelo século V e a época em que esteve mais forte foi por volta do século X. O que fez com que o feudalismo surgisse foram dois acontecimentos históricos simultâneos: as invasões bárbaras e a crise do Império Romano. Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não tinham seus costumes e nem falavam sua língua. Entre eles, inclusive, estavam os povos germanos, que através de suas invasões desestruturaram o Império Romano no Ocidente. Esse choque de crenças, costumes e tradições dos povos romanos e germânicos foi fundamental para a constituição do feudalismo. Dois dos principais elementos romanos presentes no feudalismo eram o colonato, que era um sistema que permitia que plebeus e escravos empobrecidos trabalhassem para um senhor feudal em troca de proteção, e a ideia de vilas, que eram grandes propriedades no campo e que deram origem aos feudos. Já entre os elementos germanos presentes no feudalismo estão o benefício, que era quando guerreiros recebiam terras dos chefes militares, o comitatus, que eram laços de fidelidade estabelecidos entre o chefe militar e seus guerreiros, e a economia agropastoril, que era agrária, de subsistência e voltada para a criação de animais. A sociedade feudal era formada por três grandes ordens: o clero, a nobreza e os servos. Enquanto o clero, que era dividido em alto e baixo clero, cuidava da fé cristã, a nobreza era responsável pela segurança e pela guerra. Por sua vez, os servos trabalhavam para sustentar todo o feudo. A ordem de cada indivíduo era determinada já no seu nascimento, ou seja, uma criança, nascida de pais plebeus, seria uma plebeia, e continuaria sendo até o fim de sua vida. O poder político era descentralizado, ou seja, existiam vários indivíduos que eram senhores feudais, que possuíam um grande poder jurídico, militar e exerciam forte influência sobre o reino. A principal relação política era a de suzerania e vassalagem, um acordo de fidelidade estabelecido entre os próprios nobres. O suzerano, que era o senhor feudal, cedia terras ao vassalo, que trabalhava nelas para o sustento próprio por 4 dias por semana. Nos outros 3 dias, durante a chamada corvéia, ele deveria trabalhar exclusivamente e de graça para o suzerano. Nesse sistema, o suzerano tinha como obrigação a proteção jurídica e militar do vassalo, que em troca deveria cobrar pedágios e recolher impostos. Quanto mais vassalos um suzerano tivesse, maior era o seu poder. A economia feudal era basicamente agrária e de subsistência, voltada para o consumo. Além de não ser dinâmica, ela não valorizava o comércio externo, apenas o local, que era feito em forma de escambo, que basicamente era uma troca de alimentos. Os únicos que trabalhavam eram os servos, que não eram proprietários de terra e tinham diversas obrigações,
como a talha, que era uma parte da produção do servo que deveria ser doada para o senhor feudal, a captação, que era um imposto pago por servo, a mão morta, que era um imposto pago pela família para que ela pudesse continuar utilizando da terra depois que o servo morresse, e a banalidade, que era a taxa pelo uso de equipamentos como moinho e fornos. A igreja era a instituição mais importante do feudalismo. Além de influenciar o modo de pensar e o comportamento da população, ela era detentora de um grande poder econômico, já que possuía muitas terras que tinham inclusive muitos servos trabalhando. Durante o século XIV, o crescimento da fome, das pestes e da guerra trouxeram uma forte crise para o feudalismo. Devido às doenças e também às guerras, a população diminuía e, com isso, os senhores feudais aumentavam ainda mais a exploração sobre os servos, cobrando mais impostos e aumentando as obrigações. Por conta disso, esses servos começaram a se rebelar. Além de organizar as revoltas, muitos servos também chegaram a queimar terras e a assassinar senhores feudais. Assim, os reis foram se fortalecendo, pois a forma de governo descentralizada não conseguia mais solucionar os problemas que apareciam. E foi aí que se iniciou a formação dos estados modernos, as monarquias nacionais. Com o crescimento do comércio, a riqueza deixou de ser obtida principalmente pela posse de terras. Isso contribuiu para o crescimento das cidades e o enfraquecimento dos senhores feudais. Para a burguesia, composta por comerciantes e artesãos, era interessante que houvesse um soberano forte, pois com a fragmentação do poder, cada feudo tinha suas próprias leis, suas tarifas, moedas, pesos e medidas, o que dificultava bastante o comércio. Por conta disso, os burgueses ofereceram apoio ao rei, financiando um exército a serviço do mesmo. Com um exército forte, o rei ganhava muito poder e podia controlar de forma bem mais eficaz o seu território, e deixando bem mais homogêneo, com um sistema econômico mais padronizado. Com isso, os burgueses tinham mais facilidade para as atividades comerciais. Agora, pessoal, vamos fazer uma breve revisão do que foi visto hoje. Na Baixa Idade Média, por volta do século XIV, o feudalismo, que era um sistema de governo com poder descentralizado, estava enfraquecido e passava por uma crise. Essa crise fez com que os reis, apoiados pela burguesia, conseguissem aumentar muito o seu poder, se tornando quase tão poderosos quanto a Igreja ou o Papa. E assim se formaram as monarquias nacionais, que foi um governo com poder centralizado nas mãos do rei, onde ele tinha o poder soberano, criava suas leis, arrecadava impostos de todo o reino e controlava os exércitos. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que todos tenham entendido direitinho e até a próxima.